Imagine perder seu filho, em questão de minutos, em um lugar que deveria ser seguro. Foi exatamente isso que aconteceu com a família Walsh em um dia comum de 1981. Adam Walsh, um garoto de apenas 6 anos, desapareceu misteriosamente de um shopping na Flórida, desencadeando uma busca desesperada. E mais tarde, uma tragédia que abalou não só sua família, mas todo o país. Neste vídeo, vamos aprofundar no caso de Adam Walsh, uma história repleta de mistério, investigações controversas e um fim devastador. Vamos explorar os eventos daquele dia, os momentos que marcaram a busca e o impacto que o caso teve na forma como o mundo enfrenta a proteção das crianças. Então, prepare-se para conhecer uma das histórias mais comoventes e importantes da história dos crimes reais e descubra como Adam Walsh deixou um legado que continua vivo até hoje. Assim que percebeu que Adam não estava por perto, sua mãe, Revell Walsh, entrou em pânico. Em questão de minutos, o shopping, que parecia um lugar seguro, se tornou o centro de uma busca desesperada. Ela percorreu os corredores, chamou pelo filho e falou aos funcionários e clientes, mas ninguém parecia saber onde Adam havia ido. Sem outra alternativa, a polícia foi acionada e a investigação começou imediatamente. O desaparecimento de Adam mobilizou rapidamente a comunidade de Hollywood, Flórida. Os voluntários distribuíram panfletos, colaram cartazes com uma foto de Adam e ajudaram nas buscas. O tempo, porém, parecia estar contra eles. As horas se transformavam em dias e não havia sinais do garoto. John Walsh, pai de Adam, apareceu em programas de TV e jornais locais, fazendo apelos emocionantes para que qualquer pessoa com informações ajudasse. Ele transmitia a esperança, mas também o desespero de um pai que lutava para trazer seu filho para casa. Durante as investigações, a polícia apresentou diversas possibilidades, incluindo a ideia de que Adam poderia ter sido levado por alguém no shopping. Algumas testemunhas mencionaram ter visto um homem suspeito próximo à entrada do local, mas essas pistas logo se mostraram inconclusivas. Apesar do esforço da comunidade e da mídia, o mistério do desaparecimento de Adam permanece sem solução. A cada dia que passava, a angústia da família e a incerteza sobre o destino do menino aumentavam. O caso, no entanto, estava prestes a ter uma revelação sombria e devastadora. 2 semanas após o desaparecimento de Adam, a esperança de encontrá-lo com vida chegou ao fim de forma brutal. No dia 10 de agosto de 1981, pescadores encontraram a cabeça de uma criança em um canal próximo a Vero Beach, cerca de 200 quilômetros de distância do local onde Adam foi visto pela última vez. A descoberta trouxe novas questões e aprofundou o mistério. A polícia concentrou seus esforços para entender o que havia acontecido após Adam ser levado. No entanto, o corpo do menino nunca foi encontrado, dificultando a coleta de provas que pudessem indicar o responsável pelo crime. Enquanto isso, o caso começou a ganhar notoriedade nacional. A brutalidade do assassinato chocou o país e gerou uma onda de medo entre pais em todo o território norte-americano. A história de Adam se tornou um símbolo de vulnerabilidade das crianças, especialmente em locais considerados seguros, como shoppings. A polícia confirmou rapidamente que os restos mortais eram de Adam. O impacto dessa descoberta foi devastadora para a família Walsh. John e Revell, que nutriram a esperança de reencontrar seu filho vivo, agora lidavam com uma perda que ninguém está preparado para enfrentar. Embora a descoberta do corpo tenha encerrado a busca por Adam, ela também marcou o início de outra luta: identificar o culpado por sua morte. As investigações precisariam se intensificar ainda mais, mas o caminho para a justiça seria longo e cheio de obstáculos. O caso, no entanto, estava longe de ser resolvido, e a atenção nacional só aumentaria com o surgimento de um nome que mudaria tudo: Otis Toole. Otis Toole, um nome que logo se tornaria sinônimo de horror, entrou na investigação como um dos principais suspeitos no caso Adam Walsh. Toole era conhecido por sua longa ficha criminal e por sua conexão com outro assassino notório, Henry Lee Lucas. A dupla era responsável por uma série de crimes violentos, e Toole logo confessaria ser o autor da morte de Adam. A confissão de Toole, no entanto, foi cercada de inconsistências. Ele afirmou que havia sequestrado Adam no estacionamento do shopping, levado o menino em sua caminhonete
e mais tarde cometeu o crime em um excesso de raiva. Toole também apresentou detalhes que coincidem com as situações do caso, como a localização onde abandonou Adam. Mas um problema: a polícia não conseguiu reunir provas físicas que conectassem ferramentas diretamente ao crime. Não houve registros de testemunhas oculares confiáveis que o colocassem no shopping, nem traços de DNA ou objetos pertencentes a Adam encontrados no caminhonete que ele alegou ter usado. Para piorar, o veículo foi destruído antes que pudesse ser analisado, eliminando uma peça-chave da investigação. Além disso, Toole tinha um histórico de confissões falsas, muitas vezes assumindo a culpa por crimes que ele não havia cometido. Isso gerou dúvidas sobre seu envolvimento, embora alguns detalhes de suas declarações eram difíceis de ignorar. Apesar dessas contradições, a polícia acreditou que Toole era o culpado. Em 2008, mais de 25 anos após o crime, o caso foi oficialmente encerrado, com Toole apontado como responsável pela morte de Adam Walsh. No entanto, para muitos, as dúvidas persistem. Enquanto a investigação se encerrava, o impacto do caso continuava a se expandir. A tragédia que devastou a família Walsh logo se tornaria uma mudança para toda a sociedade americana. Apesar de Otis Toole ter sido claramente apontado como o responsável pela morte de Adam Walsh, ele nunca foi levado a julgamento. A falta de provas concretas, combinada com as contradições frequentes em suas confissões, tornou impossível construir um processo sólido contra ele enquanto estava vivo. Toole morreu em 1996, cumprindo pena por outros crimes, deixando o caso sem um veredito formal. Para a família Walsh, isso representava uma ferida que nunca cicatrizaria por completo. Embora a polícia tenha encerrado o caso em 2008, declarando Toole culpado, a ausência de um julgamento deixou um sentimento de justiça incompleta. Os pais de Adam passaram anos questionando como a investigação poderia ter sido conduzida de maneira mais eficaz. O caso também destacou falhas sistêmicas no tratamento de desaparecimentos infantis na época. Recursos limitados, procedimentos inconsistentes e a falta de um banco de dados nacional dificultaram tanto a busca inicial quanto o desenvolvimento da investigação. Essa realidade trouxe frustração não apenas para os Walsh, mas também para outras famílias que enfrentaram situações semelhantes. Embora nunca tenha tido uma condenação formal, o caso de Adam Walsh teve um impacto duradouro. Ele não só despertou a atenção nacional para a questão dos desaparecimentos infantis, como também preparou o terreno para mudanças significativas na legislação americana. E foi a partir dessa tragédia que um movimento começou a ganhar forma, transformando o dor em ação. O caso de Adam Walsh, apesar de sua tragédia, deixou um legado significativo e transformador. John e Heather Walsh, devastados pela perda, decidiram canalizar sua dor em uma luta para proteger outras famílias de passarem pelo mesmo sofrimento. Assim, nasceu um movimento nacional pela segurança infantil que traria mudanças importantes na forma como desaparecimentos foram tratados nos Estados Unidos. Uma das maiores conquistas foi a criação do Centro Nacional para Crianças Desaparecidas e Exploradas, em 1984. Essa organização se tornou essencial para localizar crianças desaparecidas e fornecer suporte às famílias. Ela também ajudou a estabelecer uma rede de comunicação entre autoridades, algo que era praticamente inexistente na época do desaparecimento de Adam. Além disso, o caso foi responsável pela criação de novas leis, incluindo o Código Adam, um protocolo usado em shoppings e grandes estabelecimentos para lidar com crianças desaparecidas. Quando um caso é reportado, os funcionários são imediatamente alertados para bloquear as saídas e ajudar nas buscas, minimizando as chances de sequestro. O impacto do caso também se estendeu à mídia, com John Walsh se tornando uma figura pública e apresentador do programa America's Most Wanted. O programa ajudou a capturar centenas de criminosos, mantendo viva a memória de Adam e o propósito de proteger outras crianças. O legado de Adam Walsh é um lembrete poderoso de como uma tragédia pode se transformar em uma força de mudança. Sua história, embora marcada pela perda, trouxe esperança e proteção para incontáveis famílias, tornando-o um símbolo eterno de luta pela segurança infantil. O caso de Adam Walsh não é apenas uma tragédia do passado,
mas uma história que continua a impactar o presente. O legado de Adam ajudou a moldar políticas de segurança infantil, melhorou o sistema de rastreamento de crianças desaparecidas e ainda serviu como um lembrete constante da importância de proteger as crianças. E embora a dor da perda nunca seja completamente apagada para a família Walsh, sua coragem em transformar a tragédia em ação é uma inspiração para todos. A luta deles por justiça e segurança infantil foi fundamental para que a história de Adam não fosse esquecida, mas se tornou uma força para mudanças profundas na sociedade. E agora, queremos saber o que você pensa sobre o caso de Adam Walsh. Deixe seu comentário abaixo. A história de Adam Walsh é um lembrete poderoso de que, mesmo nas maiores tragédias, podemos encontrar maneiras de criar um impacto positivo. E nós continuamos aqui, trazendo à tona essas histórias, para que a memória dessas vítimas nunca se perca. Até o próximo vídeo.